prosseguir nos debates, Vossa Excelência tem a palavra. Obrigada, doutor. Primeiramente, eu queria cumprimentar todo mundo. Primeiro, doutor Adriano, é um prazer estar aqui com o senhor, em uma comarca diferente, mas ainda assim, um prazer muito grande estar aqui. Queria também cumprimentar o doutor Tiago. Confesso que eu já segui o senhor no Instagram, então eu já acompanho o seu trabalho e eu fico extremamente feliz de estar aqui com um promotor tão humano, um promotor tão ligado a causas sociais, que está sempre ali olhando a comunidade, pensando na comunidade. Parabenizo, doutor, pelo seu trabalho, agradeço a parabenização que o senhor fez pela nossa paixão pela advocacia, confesso que eu sou apaixonada pela advocacia criminal, também sou mediadora e conciliadora, porém a minha paixão é a advocacia criminal e agradeço por isso, doutor. Também eu quero agradecer todos os serventuários aqui do Judiciário, os oficiais de justiça, as moças que trazem o café, sem vocês a gente não seria nada, agradeço. Também agradeço ao Eduardo que está aqui com a gente o dia inteiro, sempre muito educado. Agradeço aos policiais que estão aqui fazendo a segurança de todo mundo também, os oficiais de justiça que passaram o dia aqui com a gente, aos colegas, estendo também o meu agradecimento porque vocês estão aqui acompanhando o dia todo também, ao estudante de Direito. Eu espero que seja enriquecedor para você, que a atuação de hoje possa servir de rumo para a sua carreira no futuro, seja como juiz, promotor ou, felizmente, pelo lado da advocacia de defesa, que eu digo que é maravilhosa, desde já. Doutores, esses são os meus agradecimentos a vocês. A partir de agora, a Daiane vai prosseguir em relação ao restante dos agradecimentos. Eu compartilho dos cumprimentos feitos pela doutora Gabriela nesse momento. Eu venho iniciar a minha fala aqui falando da importância da presença e da contribuição que os senhores jurados vão dar hoje aqui na análise do caso da Érica. Nós estamos aqui diante de um crime grave, sim, é um crime doloso contra a vida. O que eu quero trazer para vocês é que esse tipo de crime é julgado e analisado por vocês pelo simples fato de que qualquer um de nós poderia estar aqui nessa situação de banco dos réus. Eu, na minha condição, saindo de casa logo de manhã, poderia muito bem, dentro do meu carro, acabar passando, mesmo sem a intenção, em cometer um homicídio, matar uma pessoa atropelada ali sem ter a menor intenção. Então, eu peço e explico que esse é o motivo da sociedade escolher os seus pares para fazer o julgamento desse caso. Eu utilizo da palavra do Dr. Tiago quando ele menciona que a decisão dos jurados é a vontade da sociedade, e é por esse motivo. Então eu peço que da análise desse caso, que vocês analisem propriamente todas as provas que a gente está trazendo aqui hoje. Que analise com atenção e com empatia. Tanto que a nossa intenção aqui hoje não é buscar a absolvição da Érica, e sim a justiça devida ao caso. Doutores, eu vou fazer uma contextualização. Doutores não, jurados, queridos jurados, vou fazer uma contextualização para vocês antes da gente chegar realmente ao cerne de todo esse motivo. Esse é meu primeiro júri. Eu já sou advogada criminal há alguns anos, porém, essa é a minha primeira vez aqui como advogada de defesa no Tribunal do Júri. E por quê? Eu esperei anos até encontrar um caso em que eu acreditasse, até ler um caso em que eu acreditasse, até encontrar a versão de uma pessoa que eu acreditasse. Eu poderia ter pego qualquer caso de Tribunal do Júri no começo da minha carreira, simplesmente por fazer. Eu optei por esperar. Atuei em outras áreas criminais, atuei em outros tipos de crime, mas eu esperei pelo Tribunal do Júri. Eu esperei por uma pessoa que eu acreditasse. E eu vou contar para vocês do dia que eu conheci a Érica. Fui até o presídio, tinha já outros clientes lá em Ponta, da área feminina. Cheguei até lá e falaram: doutora, tem uma pessoa aqui que ela foi presa, está aguardando o Tribunal do Júri. Falei, tudo bem, vou conversar com ela. Me passaram o nome completo, chamei ela e a primeira coisa que eu falei foi: me conta a sua versão. Eu quero ouvir a sua versão. Ainda não olhei o processo,
Ainda não olhei as provas, até porque é segredo de justiça essa primeira parte, mas eu quero ouvir de você. Tô tremenda aí, tremenda. Por quê? Conforme o Dr. Tiago falou, ele sustenta aqui o que faz com que ele possa dormir bem à noite. Tanto que ele falou de uma tese defensiva. Eu, como advogada, defendo o que me faz dormir bem à noite. Eu defendo quem eu acredito. Eu, como pessoa, como advogada, não consigo defender em quem eu não acredito. Foge da minha capacidade. Eu poderia inventar teses, eu poderia fazer um circo, mas eu não consigo. Eu, Gabriela, não consigo. E aí, depois dessa conversa com a Érica, essa primeira conversa com a Érica, eu falei, tudo bem, deixa eu olhar só o seu processo, porque a gente pode entrar só para olhar e depois sair. E aí, quando eu abro um processo, quando eu analiso um processo criminal, seja qual for a tipificação, eu tento seguir uma didática. Isso para poder me nortear, para poder entender o que aconteceu ali. A gente começa assim, da mesma forma que o Dr. Tiago falou, tentando entender onde, vocês já sabem, no bar, quem foi a vítima, quem foi o réu, vocês já sabem também. A Érica e o Vanderlei. Isso nunca foi negado aqui. Mas a gente tem uma segunda pergunta, uma terceira pergunta, que é como? Através de uma faca. Mas se vocês estiverem muito atentos ao que foi falado aqui desde o começo, desde a primeira testemunha, a gente nunca entendeu o porquê, a motivação. Por quê? Porque a Érica matou ele. Vocês já pararam para se... Durante essa construção aqui, vocês pensaram? Por quê? O Dr. Tiago não conseguiu responder. Realmente. Se vocês olham a denúncia que vocês receberam, creio eu, se vocês leem tudo que foi narrado pela primeira promotora, que não é o Dr. Tiago, era uma outra promotora, ela não fala o porquê. Ela fala das provas, ela fala dos laudos, ela fala que foi do nada. Ela fala por quê? Não. Ela fala local, hora, quando, onde, por quem, mas não o porquê. E é isso que eu quero que vocês se atentem daqui pra frente. Por quê? Por que a Érica matou? Porque sim, ela não nega que ela matou. Desde o começo. Por isso que eu tô aqui hoje, por isso que meus colegas estão aqui hoje. Desde o começo, a Érica foi firme. Ela nunca mudou a versão dela. E foi por isso que eu decidi estar aqui por ela. Ela foi firme. Desde o momento em que ela mandou os áudios e falou, não sei por que eu fiz, mas se ele não tivesse me incomodado, se ele não tivesse me assediado, não entendo por que ele fez isso. Sim. Logo depois, na delegacia, ela fala, me chamou de gostosa, falou que faria comigo o que faria com outras. Ela fala desde o começo o porquê. De novo, audiência de instrução e julgamento, uma fase antes da gente estar aqui. A mesma coisa. Ela é firme desde o começo. Por quê? Porque ele me assediou. Porque ele falou coisas que nenhuma mulher deveria ouvir. E sim, nenhuma mulher deveria ouvir. E por isso que esse é meu primeiro tribunal do júri. Porque da primeira vez que eu saí daquele presídio e eu ouvi e pensei, poderia ser eu. Poderia ser eu, porque eu saio, eu tenho minha vida, claro. Eu saio, eu vou para festas, eu saio com meu namorado, saio com meus amigos, eu saio sozinha. Poderia ser eu. Eu poderia ter reagido dessa forma. Sim, o Dr. Tiago falou. Ele provavelmente disse alguma coisa para ela, que fez ela reagir daquela forma. Sim. Ele disse tudo aquilo que ela já vem relatando desde o primeiro dia que ela teve a oportunidade de falar. E é exatamente esse o ponto que nós queremos destacar para vocês, que é a palavra da Érica desde o início, desde quando aconteceu o fato, depois foi confirmado quando ela enviou os áudios e conversou com o seu Rosalino, mais uma vez lá na delegacia no dia 19, poucos dias depois dos fatos. E outra vez ela confirmou em juízo e hoje de novo. Ela nunca mudou de versão. Então, uma história mal contada, provavelmente quando repetida vão ser acrescentados fatos e vai mudar a versão dela. Isso não aconteceu no depoimento da Érica. Então, o que a gente tem que retratar aqui
é que no crime que nós estamos analisando hoje, nesses fatos, a palavra da Érica sempre foi ignorada. Agora eu quero trazer uma questão que seria uma inversão de papéis. Se nós não estivéssemos diante hoje de um crime de homicídio, provavelmente a Érica não seria a ré, mas sim a vítima. A Érica, ela poderia ter sido apontada aqui por uma denúncia contra o Vanderlei, por uma importunação, ou até mesmo por um crime sexual. E nesse cenário, se ela tivesse como vítima, a palavra dela teria um valor totalmente diferente. Até porque a simples fala dela já seria suficiente para uma condenação. Então, é isso que a gente está lidando. A inversão de valores do depoimento da Érica, dada toda a situação que a gente viu aqui hoje. E é isso que eu peço para os senhores, que remetam à relevância correta que o depoimento da Érica deveria ter tido desde o início, porque se isso tivesse sido considerado, isso deveria estar descrito na denúncia e deveria estar constando na cópia que vocês mesmos receberam aí no papel para vocês. Então, eu passo a palavra para a doutora Gabriela, que ela vai nos destacar essa questão da relevância do depoimento de uma vítima em crimes sexuais, em crimes de violência doméstica e qual é a repercussão que a gente tem disso hoje na nossa sociedade. Primeiramente, eu peguei um copo d'água, peço desculpas se minha voz falhar. Eu vim de uma gripe horrorosa da semana passada e ainda estou me recuperando. Ponta Porã é assim, o tempo vai, o tempo vem, a gente fica doente. Senhores jurados, o que tem aqui no nosso slide, no nosso monitor, o que eu quis trazer para vocês são estatísticas que estão disponíveis para toda a população do Mato Grosso do Sul. Isso aqui é um print de uma tela do site do TJMS, ou seja, está no Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. Se vocês procurarem, vocês conseguem. Descendo um pouquinho mais a tela, vocês acham esse monitor da violência contra a mulher. E eu quero deixar muito claro que não são informações que eu, Gabriela, estou trazendo. Não é a Daiane que está trazendo. É o estado do Mato Grosso do Sul. O que vocês estão vendo aqui são as vítimas de estupro no estado do Mato Grosso do Sul. Se vocês quiserem, depois desse julgamento, entrarem e dar uma olhada, vocês vão ver que ainda, até aqui no próprio celular vocês conseguem dar uma olhada, vocês acham monitor da violência contra a mulher. Até junho, até hoje, nós estamos contando com 15 feminicídios. Estamos há 3 dias sem feminicídios. Mas esse monitor não vai até só o feminicídio. Não, infelizmente, nós temos uma contagem além disso aqui no nosso estado. Nós temos estupros, feminicídios, homicídios de mulheres, violência doméstica e medidas protetivas de urgência. É uma coisa que todo mundo pode ter acesso. Infelizmente, é uma realidade do nosso estado. E eu nem comecei a falar da realidade do nosso país, que é muito pior. Se vocês olharem com um pouquinho de atenção, tá meio ruim a tela, mas eu posso falar para vocês. Vamos pensar na época dos fatos. Quando tudo isso aconteceu em 2023, ali embaixo, nós tivemos... Esse é do estado, né? Esse aqui é a noção geral do estado do Mato Grosso do Sul de 2015 até 2025, ou seja, dos últimos 10 anos. No ano em que a Érica fez o que ela fez, nós tivemos um dos maiores índices de crimes cometidos contra mulheres. 2.547 mulheres. Em 2023, no estado do Mato Grosso do Sul. Não é pouca coisa. Pensando que não é um estado tão grande quanto São Paulo. Imagina se nós analisarmos as estatísticas do estado de São Paulo. Um pouquinho ali, logo depois, a gente tem a faixa etária. E me pesa o coração ver que a faixa etária é muito maior de crianças de 0 a 11 anos. Então, ali em vermelho, as vítimas, as maiores vítimas são crianças de 0 a 11 anos, seguindo de adolescentes de 12 a 17 anos, jovens de 18 a 29 anos, que é um pouquinho menor, adulto de 30 a 59 anos, idosas, sim, temos idosas nessa faixa etária, acima de 60 anos. Então isso não é algo que a defesa está trazendo. Não foi algo que nós reunimos, que nós contamos.
é algo que o próprio estado do Mato Grosso do Sul deixa disponível para todo mundo. Além disso, se vocês prestarem um pouquinho mais de atenção, depois se vocês quiserem dar uma olhada, vocês podem especificar por comarcas do Mato Grosso do Sul. Amambai, Ponta Porã, Campo Grande. Aqui ainda estamos em Mato Grosso do Sul. Aqui é Amambai, pode voltar para o outro. Tá. Locais de maior incidência das ocorrências. E, de novo, prestem atenção no maior local de ocorrência de violência contra a mulher. Residência e similares. É na nossa casa, na casa dos seus filhos, na casa dos seus alunos, na casa dos seus netos. Via urbana, propriedade rural, estabelecimento de ensino, escola, estabelecimento comercial, estabelecimento de saúde, órgão público, desconhecido, local público. Imaginem todos esses lugares em que mulheres sofrem diversos tipos de violência. Então, não é só no bar, não é só na festa. Inclusive, é muito mais na residência, na nossa própria casa, no local que a gente deveria se sentir seguro. Então, não, a gente não está falando aqui especificamente de um bar. O contexto geral de violência no Mato Grosso do Sul é diferente. Sim, estamos analisando o caso da Érica. Mas qual que é o contexto de violência no Mato Grosso do Sul? Quais são as estatísticas? Uma coisa interessante, ali a gente está especificamente com a Amambai, mas quando vocês puxam do estado inteiro, o mapa do Mato Grosso do Sul, ele fica roxo em todos os lugares que teve algum tipo de violência contra a mulher. Ele está completamente roxo. Não existe um município no Mato Grosso do Sul que não esteja roxo. Não existe um lugar desse estado em que a mulher não tenha sofrido algum tipo de violência. E é o que eu peço que vocês analisem. É o que eu peço que vocês olhem. Aí, se vocês quiserem adentrar um pouquinho mais, a gente vê ali especificamente de cada município nos últimos 10 anos. E a contagem está seguindo ainda, porque nós temos ali em 2025. Ou seja, o próprio Estado, ele fala que esses dados são até o dia 7/6/2025, às 23h59. Ou seja, esse monitor de violência contra a mulher está diretamente ligado ao Sejusp e ao PJMS. Ou seja, está ligado ao Ministério Público, à delegacia. Ele está sendo atualizado em tempo real. Então, na preparação para esse júri, eu constantemente entrei nesse site. Virou um costume meu entrar. Virou um costume meu olhar o monitor. E eu digo para vocês, nunca passou de uma semana sem que tivesse 0 feminicídios ou 0 crimes de violência contra a mulher no estado do Mato Grosso do Sul. O que me entristece muito como mulher. E isso foi um dos pensamentos que eu tive logo depois que eu saí da penitenciária, na primeira conversa que eu tive com a Érica. Poderia ser eu. Eu poderia ser a mulher que estaria ali reagindo. Então, quando vocês pensarem como, por quê, onde, qual a motivação é muito clara aqui desde o começo. A Érica nunca escondeu a motivação. Ela foi incomodada. Ela estava ali para se divertir. Sim, se divertir. É um direito dela. E ela foi incomodada. Ouviu coisas que mulher nenhuma deveria ouvir. A roupa não justifica. O local, muito menos. Porque se vocês olharem a estatística, pode acontecer até em casa. Se vocês olharem mais um pouco, vocês veem que acontece até com crianças. Então, indiferente o local, indiferente a sua idade, indiferente aonde você esteja, indiferente o local no Mato Grosso do Sul, vai e pode acontecer com vocês. Infelizmente, é uma realidade que a gente vive. Então, assim, quando eu analisei esse processo, quem, como, onde e por quê, era muito fácil de ver. Quem, como, onde, por quê. Por quê? Porque ela estava sendo importunada. Como a Daiane muito bem colocou. Foi falado desde o começo. E se fosse invertido, se fosse em outra situação, em um processo de violência doméstica, ela teria sido ouvida. Ah, mas tem recurso. Sim, tem recurso. Eu, como advogada, digo para vocês, sou sincera com vocês, a gente pode apelar. A gente pode pedir que outros juízes analisem.
E sabe o que acontece no Brasil quando a gente pede para outros juízes analisarem condenações nesse sentido com base só na palavra da vítima? É mantido. É mantido. Por quê? Porque a palavra da vítima é suficiente. A vítima é ouvida quando ela pede socorro, quando ela pede ajuda. Infelizmente, em alguns casos, como eu não entrei aqui na questão do feminicídio, também não vou entrar, vocês podem dar uma olhada depois. Infelizmente, em alguns casos de feminicídio, mesmo que ela peça socorro, não é suficiente. É aquela frase que a gente estava comentando antes, né? Muito se tem ainda aquele entendimento que briga de marido e mulher não se mete a colher. Quantas mulheres pediram ajuda? Quantas mulheres precisaram realmente pedir ajuda e não foram ouvidas? Aqui a gente está tendo uma pessoa que desde o começo está falando, né? E ela pediu ajuda e eles pediram para ela deixar para lá. Então, isso deve ser levado em consideração. A Érica nunca mudou de versão. Aqui está claro o motivo com que eles estão omitindo toda essa informação. Há uma série de eventos que o Dr. Riad e o Dr. Luciano vão trazer mais à frente do porquê houve essa mudança de versões e vai ser falado no momento oportuno. Mas o que nós queremos é que vocês deem a valoração correta para a palavra da Érica. Que isso seja levado em consideração, apesar de ter sido ignorado até esse presente momento. Por quê? Porque esse realmente é o cerne, é o que realmente acontece em crimes desse tipo. Pessoa que se vê violentada, pessoa que se vê assediada, normalmente é ignorada essa atenção ao caso porque ninguém quer se meter. Ninguém quer assumir uma bronca que é sua e que pode respingar nela. Então é somente isso que nós pedimos nesse presente momento, que vocês analisem essa situação e as palavras que vão ser faladas pelo Dr. Luciano e pelo Dr. Riad. Agradeço muito pelo tempo que vocês depositaram aqui. Sei que não é uma tarefa fácil, realmente, como a Daiane falou, o trabalho de vocês aqui hoje é árduo, é difícil. Muitas ponderações às vezes pode vir à mente de vocês. O Dr. Tiago mesmo falou que ele se atenta às provas do processo. Sim, com certeza ele se atentou, foi muito interessante a fala. Inclusive fiquei surpresa, doutor, foi muito, muito bom ouvir um promotor falando dessa forma. E é dessa forma que a gente encerra também. Eu estou aqui hoje, chamei eles para estarem aqui comigo hoje, porque eu pedi ajuda, falei, é meu primeiro júri. Saí do presídio, liguei para o Riad, falei, Riad, tem um júri, você pode fazer comigo? Ele falou, claro, vamos. Eles estão aqui hoje com base nas provas do processo. Eu estou aqui hoje com base nas provas do processo e porque eu acredito nela. Eu acredito na versão dela. Mesmo quando ninguém acreditou, eu acreditei e eles acreditaram comigo. Agora, o Dr. Luciano, o Dr. Riad vão falar um pouco mais da parte técnica, então já vou me retirando aqui. Agradeço. Fico feliz de ter um corpo de jurados tão atento, tão prestativo quanto vocês foram no meu primeiro júri. Com certeza eu não esquecerei desses momentos, da comarca de Amambai, do Dr. Adriano, do Dr. Tiago, do Eduardo, que está aqui presente também. E é dessa forma que eu encerro a minha primeira fala no júri. Novamente, obrigada, Érica, obrigada por confiar em mim. Obrigada por ter sido sincera comigo desde o começo, porque eu sempre te pedi sinceridade e foi a sinceridade que você me entregou. E foi a sinceridade do meu trabalho que eu te entreguei também e que os meus colegas te entregaram. Agradeço. Doutor? Bom, boa tarde a todos. Eu vou brevemente reiterar aqui os cumprimentos que já foram feitos pela doutora Gabriela, ao doutor Adriano, juiz que desde cedo nos recebeu aqui e tem conduzido o júri de forma imparcial, aquilo que se espera de um magistrado. Cumprimentar também o doutor Tiago, que nos surpreendeu de maneira positiva também com o seu trabalho. Me identifiquei muito com a forma que o senhor apresenta a prova aos jurados, que eu também sempre busco me limitar àquilo que está no processo, e a forma organizada dos post-its, que também é muito parecido com o que eu faço. Então, me identifiquei. E dizer que as divergências aqui são sempre no campo das ideias, em que pese hoje nós nem estejamos divergindo muito. Às vezes, de alguma premissa,
a análise de um fato específico pode divergir, mas a conclusão de tese é a mesma. E é isso que eu queria ressaltar para vocês, que hoje vocês lidam aqui, ou funcionam como verdadeiros filtros, como esponjas. Ninguém aqui 100% é anjo, ninguém aqui 100% é demônio. Não existe isso. No depoimento do seu Jovelino, ele tem as razões dele para mentir em alguns aspectos. Vocês vão fazer essa avaliação. Se eventualmente entenderem que a Érica mentiu em alguma parte do relato, tudo bem. É um filtro que vocês vão fazer. Mas o que importa é a conclusão final. Cumprimentar todos aqui, meus colegas de defesa, em especial o Pablo, que está aqui hoje. Eu estou presidente da Comissão da Jovem Advocacia nesse triênio. Então nós fazemos um trabalho de valorização, sobretudo dos advogados que estão iniciando. E o Pablo é nosso representante aqui em Amambai. Fico muito feliz por você ter vindo aqui assistir esse plenário. Excelências, eu vou explicar para vocês como é que funciona a análise de um advogado. Chega um caso no meu escritório, o que é que eu tenho que fazer? Eu presto uma consultoria para um cliente. Então, eu analiso o que é que pode ser feito, o que é que pode gerar resultado. Eu sou o primeiro juiz desse processo. Porque tudo que for dito pela acusada ou pelo acusado vai ser com base numa avaliação técnica que eu fiz. E todo caso é assim. Diante desse processo, que é o processo da Érica, quando nós acertamos de vir aqui, fazer esse plenário, eu li, estudei o caso, falei, olha, possibilidades. Possibilidades. O que é possível ser feito? Eu vou falar algumas teses, uns juridiquês aqui, mas explico rapidamente. Uma primeira tese, inexigibilidade de conduta diversa. Eu, como advogado, poderia vir aqui e pedir, olha, inexigibilidade de conduta diversa. Ela agiu de uma forma que qualquer um de vocês agiria. E era a única alternativa dela. Isso causa uma consequência jurídica que é a absolvição. Tá? Eu avaliando essa tese, eu digo, era a única alternativa da Érica dar uma facada no Vanderlei? Eu penso que não. Eu discordo dessa tese. Eu acho que ela podia ter gritado, ressaltado, falado mais alto, estava tocando Juquebá, gritava mais. Ela podia ter feito isso. Ela podia ter ligado para a polícia? Podia ter ligado para a polícia. Ela podia ter subido na moto dela, assim como ela fez para sair do local e ir embora dali antes de tudo acontecer? Ela poderia. Então eu, como advogado, não concordo com essa tese de inexigibilidade de conduta diversa. E aí uma premissa, né, que a gente estuda muito, sobretudo no júri, que é a persuasão, que é ser persuasivo, que é convencer alguém. E para convencer vocês, existe uma coisa que é imprescindível, que é eu estar convencido. Se eu não acredito nessa tese, não tem por que eu sustentar para vocês. A segunda tese seria a legítima defesa. A legítima defesa de alguém que, por ser abusada, reagiu e deu uma facada em outra pessoa. E aí, entre os requisitos da legítima defesa, é como se a gente fizesse um checklist. Ah, é legítima defesa. Tá, teve uma agressão injusta, ela defendeu um direito seu ou de um terceiro, foi imediatamente, foi logo após. No caso da Érica, a gente tem um problema num quesito técnico, que é agressão injusta. Entende-se por agressão injusta em legítima defesa quando a vítima ofende a integridade física do autor. E no caso da Érica, o doutor Tiago falou bem, eu não entendo que seja o caso de uma violação, uma ofensa à integridade física. Tem algum relato aqui da Érica de que o Vanderlei deu um tapa nela? Fez menção de dar um tapa? Agrediu de alguma maneira? Não. Tem um relato de que ele desrespeitou ela, abusou dela. E ela até ficou receosa de usar os termos aqui. A doutora Daiane depois explicitou, né, quais eram os termos, mas são coisas de baixo calão, baixíssimo calão, que não ofendem a integridade física, mas ofendem a dignidade de qualquer mulher. E eu digo isso como uma pessoa que tem uma irmã mais nova. Geralmente o irmão mais velho é o mais ciumento de todos. Se alguém fala para minha irmã os seguintes dizeres: vou te comer gostoso. Todas as mulheres são iguais e você não vai ser diferente. Vou te comer gostoso. Você vai dar para mim e vai me chupar gostoso. Você vai ser minha hoje. Qualquer homem que falar isso na minha frente,
para minha irmã, eu vou sentar aqui, ó, com a facilidade do mundo, e o Riad vai me defender. Qualquer pessoa, qualquer homem, um de vocês aqui, Éder, Kelvin, qualquer um de vocês, eu tenho certeza, ao presenciar uma ofensa a uma irmã, a uma filha, a uma sobrinha, sentaria aqui facilmente. Porque nós não toleramos isso. Nem mesmo a sociedade carcerária tolera condutas dessa estirpe, dessa natureza. Nem eles aceitam esse tipo de coisa. E aí, o ponto mais nevrálgico, o que me causa estranheza e me tomaria de injustiça se o resultado fosse a condenação pelo homicídio qualificado, é dizer, se o Éder está num bar aqui, no bar do Maranhão, e vem um sujeito como esse importunar sua filha, a sua esposa, sua sobrinha, e o Éder reage e mata esse sujeito, ele vai sentar aqui, nós vamos defender ele, e eu tenho certeza que qualquer corpo de jurados vai reconhecer que ele não é como um homicida qualificado, um assassino, um executor, um pistoleiro. Não, a pena dele merece ser diferente. E vai reconhecer para o Éder esse direito de redução de pena, que é o privilégio que ele está explicando. Então veja bem, se um homem presencia isso, mata a pessoa, senta aqui, ela vai ter direito à diminuição de pena. Garanto. A maioria dos jurados vai votar que sim. E por que se a mulher que ouviu isso reagiu, ela não tem o direito? É óbvio que ela tem. Veja que são 2 pesos e 2 medidas. E o julgamento de Vossa Excelência tem que ser o mesmo nos 2 casos. Se fui eu que reagi porque fiquei ofendido com o que disse para minha irmã, eu tenho direito a essa redução de pena, a mulher que deu conta de reagir e parar aquilo também tem direito à diminuição de pena. Não quero nada mais, nada menos. Só quero o mesmo tratamento. E foi o que muito bem disse aqui a doutora Daiane. Eu atuo em outros casos de violência doméstica e a nossa experiência no direito, por vezes, um processo que só se baseia na palavra da vítima também causa injustiça. Esse é um diagnóstico, vocês podem verificar que dentro do universo da violência doméstica também existem muitas mulheres que, infelizmente, promovem denunciações falsas. Então, uma mulher que às vezes quer prejudicar o marido, isso acontece, infelizmente. E muitas vezes, quando o depoimento dessa mulher é avaliado pelo Poder Judiciário, mesmo que isolado, mesmo que sem outras testemunhas, mesmo que sem outros elementos, esse depoimento vale e o sujeito é condenado. E no caso da Érica aqui, que ela está falando desde o início, desde sempre, a palavra que mais vale é a do Jovelino. E aí, excelências, eu preciso trabalhar com vocês sobre essa questão. Então, indiquei, fiz um diagnóstico do processo. O que eu poderia fazer? Inexigibilidade de conduta diversa? Não. Ela podia ter feito outras coisas. Legítima defesa? Não. Não teve agressão, não teve ofensa à integridade física da Érica. Então, tecnicamente, também não é viável. Homicídio privilegiado? Sim. E eu falo por quê. Porque o motivo que fez ela agir dessa forma, e eu perguntei no final, Érica, você tinha alguma dívida com esse Vanderlei? Você pegou droga com esse Vanderlei? Você conhecia? Você tinha rixa? Você odiava essa família? Não! Então aconteceu alguma coisa dentro do bar, naquele dia, que fez ela reagir assim. E o que ela diz é, ele passou a mão em mim, ele me abusou, ele falou essas barbaridades. E aí, é a única coisa nesse processo que fundamenta um motivo. Porque se tivesse qualquer outra coisa, que o Dr. Tiago não ia concordar comigo, não. Ele falou assim, foi um motivo fútil, matou à toa, por coisa besta, por briga de bar. Mas não tem isso. E até o próprio Dr. Tiago concorda conosco. Então, o Dr. Tiago, pese tenha feito todas as considerações do depoimento dela, disse, não, realmente, aconteceu alguma coisa, e o que eu tenho aqui nesse processo é que ela foi abusada, eu preciso acreditar nela. Nesse mesmo sentido. Vocês viram aqueles gráficos ali que a doutora Gabriela trouxe? Na maioria daqueles casos, imaginem vocês, quando acontece um assédio sexual, quando acontece um abuso sexual, quando alguém é estuprado dentro de um banheiro de um órgão público, quem são as testemunhas desse processo? Geralmente pode ser o chefe do gabinete, uma pessoa que é uma pessoa concursada, que tem prestígio na sociedade. E muitas vezes essas testemunhas não querem nem se envolver no caso. Vocês viram o Tiago falando aqui? A pior testemunha
é o dono do bar, porque ele nunca vê nada, não quer se envolver com ninguém, não quer perder nenhum dos dois clientes. Nos outros casos, como no órgão público, é a mesma coisa. E já pensou se no órgão público todo mundo, ninguém fala nada? Olha, não teve isso, não teve assédio, não teve abuso. Se for o chefe lá, um chefe de cartório, um chefe de gabinete, vão dar mais valor, mais peso para a palavra de quem? Para essas pessoas que estão ao redor, que tem cargo, que tem prestígio, do que para a mulher que foi assediada. É a mesma coisa que acontece aqui. É lógico, quando a gente não tem os elementos de prova, a gente usa da lógica. Né? E a lógica vai ser muito importante agora para a gente fazer essa análise do porquê ninguém confirma que a Érica foi abusada naquele bar. O bar é pequeno, o bar é estreito. Não, a pia já estava aqui pertinho, mas ninguém viu nada do que aconteceu lá dentro. Olha que curioso. Vamos para a linha do tempo, por favor? Eu frisei muito isso, porque o fato aqui aconteceu no dia 16 de julho de 2023. Tá? Então lá, data do fato, 16 de julho de 23. Hoje aqui na audiência, na oitiva do Jovelino, eu perguntei para ele, seu Jovelino, o fato foi no dia 16, o senhor prestou depoimento na delegacia no dia 20. Lembram desse momento? Que eu perguntei sobre isso, entre esses dois momentos, eles te ameaçaram? Ele confirmou. Eles me ameaçaram, tinha que fechar o bar, os irmãos foram lá. Nesse primeiro momento, tá? Não estou falando da tentativa de homicídio que eu vou chegar lá. Hoje aqui ele confirmou que foi ameaçado pelos irmãos entre a data do fato e o primeiro depoimento oficial que ele prestou em delegacia. E aí vamos ao que importa. Na data do fato, o que o Jovelino disse? As folhas 17, nós temos a informação que ele prestou para o Johnny e para o Jurandir, que são os dois policiais que o Dr. Tiago mencionou aqui em passando. Ó, tá até grifado aqui. Pode colocar nas folhas 18 aí, por gentileza? Vou colocar ali, que aí todo mundo vê. Esse é o boletim de ocorrência, tá? Histórico de ocorrência, aconteceu alguma coisa. Segundo o relato de testemunhas, o autor seria um homem... Aumenta um pouquinho mais. Menos. Só sobe um pouquinho. Segundo o relato das testemunhas, o autor seria um homem moreno, de aproximadamente 1,70 m de altura, vestindo uma blusa azul e calça preta, que entrou no estabelecimento, desferiu o golpe na vítima e saiu correndo. O próprio Johnny e o Jurandir, ouvidos na audiência, dizem: quem falou essa informação? Foi o seu Jovelino. O Jovelino falou isso. E aqui, sendo muito sincero, e aqui para mim eu trabalho com a lógica. Por que o seu Jovelino iria encobrir, proteger a Érica? Porque ele viu o que aconteceu. Ele viu. Falou, se eu quero me esquivar de testemunhar, a melhor coisa é eu inventar aqui que entrou um cara aqui, foi embora e pronto. Ninguém nunca vai achar esse homem, ninguém nunca vai saber quem é esse cara. A polícia foi atrás e realmente não achou. Então, nesse primeiro momento, ele se compadece com a Érica e protege ela na delegacia. Fala, não foi a Érica não, foi um homem moreno de aproximadamente 1,70 m. Isso no dia. No intervalo ele é ameaçado, que ele mesmo confirmou aqui hoje. E aí vamos lá para o dia 20, nas folhas 42. Aumenta um pouquinho, tá bem pequeno. Aí. Que o depoente Jovelino informa que seu telefone tal, que é proprietário do estabelecimento comercial de nome Bar Maranhão, localizado na Vila Limeira, que, quanto aos fatos ora investigados, olha como ele muda, relata que uma mulher chegou ao local por volta das 17 horas, a qual permaneceu lá consumindo bebida alcoólica e jogando sinuca, que por volta das meia-noite chegou ao local um homem, da qual o depoente se referia como Mano, que Mano conversou com a referida mulher por aproximadamente 10 minutos. Você viu que hoje ele falou que foi tudo muito rápido, né? Acho que 10 minutos para tudo rápido. Porque até ele fala assim, eu servia a cerveja, não deu nem tempo dele tomar a cerveja. Aqui ele já fala 10 minutos. Vamos lá.
Todavia, o depoente informa que não houve nenhum tipo de discussão. Olha como ele quer frisar isso. Não teve nenhum tipo de discussão. Que enquanto realizava os atendimentos no bar, o depoente afirma ter ouvido uma batida na parede, foi até o local, chegando lá, Mano estava caído no chão, desacordado. Que então o depoente ergueu o Mano e o colocou sentado em uma cadeira com auxílio da referida mulher. Que neste momento Mano começou a sangrar pela boca, que percebendo a situação, a mulher começou a gritar, vai morrer, ele vai morrer. E logo em seguida foi até a sua motoneta e evadiu-se do local. Então, 3 dias antes ele fala, foi um homem moreno de blusa azul, é ameaçado nesse intervalo, e no dia 20 ele aparece na delegacia e fala assim, ó, foi a Érica. E não fala o porquê a Érica fez aquilo. Ele só deixa muito bem claro, não teve nenhum tipo de discussão. E aqui, evidentemente, a pergunta que fez o Dr. Tiago, ela não pode ter outro tipo de resposta. Dr. Jovelino, ser ameaçado, sofrer uma tentativa de homicídio, influencia no que o senhor diz ou não? O que os senhores acham? Sofrer uma tentativa de homicídio, ser ameaçado por pessoas que ele sabe que eram drogados, isso influencia no que a senhora diz ou não? Influencia. Influencia. E é por isso que tem essa mudança de versão de depoimento. Depois, olha que interessante. Nessa data, um dia antes, a Érica presta o depoimento. Tá? E aí, todo esse período, ela fica solta. Ela fica solta. Lá no dia 9 de fevereiro do ano seguinte, acontecem aqueles fatos que o Dr. Tiago trouxe para vocês. Que fatos são esses? Ramão e Lázaro vão até o bar, e aí eu fiz uma leitura diferente desse boletim de ocorrência. Folhas 467. 468. 68. No dia 9 de fevereiro, vamos lá para baixo. Não tá aí? Não tá aí, né? Não tem problema, eu mostro aqui. Vou acompanhar aqui, porque esse documento foi bem recente, chegou ontem no processo, e acho que a versão que ele tinha baixado ali já não está. Deu certo? Então vamos lá. Para baixo, para baixo. Aí. Nesse é o segundo parágrafo. Na terceira linha de cima para baixo, Jovelino afirmou ainda ter rixa anterior com Ramão, pois há alguns meses um irmão de Ramão foi morto no bar, e Ramão e o irmão Lázaro querem se vingar, alegando que Jovelino não fez nada para impedir a morte. Preservamos o local do crime até a chegada dos investigadores da Polícia Civil, Felipe Arias, peritas Catiana e Fernanda. Na chegada do local, durante o socorro, avistamos uma faca que estava debaixo da mesa de bilhar e uma testemunha não identificada a pegou e entregou à guarnição. Então aqui, o próprio Jovelino fala que esses fatos foram por conta de uma vingança que o Ramão e o Lázaro queriam. O próprio investigador na audiência explica que esse negócio de pegou fiado, eu fiquei bravo, isso foi só uma desculpa para eles começarem a discussão. O investigador da Polícia Civil, Felipe, fala, não teve esse negócio de brigou por fiado. O motivo realmente era a vingança. E usaram esse negócio de fiado, essa discussão inicial, para meio que justificar ali o que aconteceu. Isso aconteceu no dia 9 de fevereiro, voltamos para a linha do tempo. No dia 13 de fevereiro, não está ali? No dia 13 de fevereiro, Jovelino, sai da cidade. Ele já tinha sido ameaçado lá no início, entre os dias 16 e 20 de julho de 2023. A Érica permaneceu solta. Isso possivelmente pode ter irritado ainda mais a família da vítima, porque, de fato, o Jovelino ajudou ela lá no começo. Não descrevendo as características dela. E aí até o promotor fala disso, né? Só chegamos na Érica por conta do vídeo, por conta daquele depoimento, o que eu não considero ser verdade.
Tem o vídeo aí? Vídeo da saída dela? Baixa aí, daqui a pouco eu vou usar. O vídeo que vocês... Até o promotor mostrou aqui, aquele vídeo que tem o horário marcado certinho, ele jamais poderia identificar uma mulher, uma pessoa. Tinha uma mulher ali, mas não ia saber dizer quem é. Quem entrega é o próprio Jovelino depois de ter sido ameaçado pelos irmãos. Então não foi pelo vídeo que ela foi descoberta, né? O plano inicial do Jovelino, ao dizer, pode ir embora, eu resolvo aqui depois, seria cumprido, se não fosse a ameaça que ele sofreu para entregar a Érica. Depois do dia 13 de fevereiro, a Érica é presa por uma ordem do juiz no dia 26 de junho de 2024. Está aqui, mandado de prisão cumprido. Tá? 25 de junho de 2024. Diferente do que foi dito aqui, a polícia não teve que fazer nenhum esforço, ir atrás, fazer campana para localizar a Érica. Nada disso. Vocês viram aqui. Ligou para ela, inventou uma história que ela ia pegar uma restituição, ela foi ao fórum. Que conduta de fugitivo que é esse? Ah, mas ela falou que ia mudar de casa. Tá bem, mas ela não saiu da cidade. Ela estava aqui. A polícia ligou para ela foi até o fórum e foi presa lá. Não tem essa cena de bang-bang de polícia correndo atrás de bandido, de achando ela... Nada disso. O mandado é expedido no dia 5 de junho. 20 dias depois, ela está presa. Depois desse fato, o marco importante é, em setembro, dia 5 de setembro de 2024, isso aqui foi o dia da audiência que o seu Jovelino foi lá. Então perceba, fato aconteceu, ele foi ameaçado, foi ouvido, mudou de história. Depois, passa um tempo, ele sofre uma tentativa de homicídio, sai da cidade com medo. Com medo. E aí me desculpe, mas também é outro ponto que entra a lógica, né? Eu pergunto pro seu Jovelino, o senhor tá com medo da Érica ou medo dos irmãos? Gente, você conversa com uma pessoa que você tem medo? Porque foi exatamente isso que aconteceu aqui. E o teor, o conteúdo dos áudios, pode colocar para mim o primeiro áudio, por favor? O conteúdo dos áudios mostra que alguém mandou para Érica uma pergunta assim, e aí, você tá bem? Dá pra... Bom dia. Eu não estou muito bem, não estou conseguindo trabalhar. Quem começa um áudio falando, não, eu não estou muito bem, não estou conseguindo trabalhar. O problema é que a gente não teve acesso à íntegra dessas mensagens. E o doutor Tiago até disse, eu achei estranho o conteúdo desses áudios. Por que mandar áudios detalhados pro Jovelino, que é o dono do bar? Por que prestar... Doutor, um cafezinho? Acho que o Éder tá quase pingando. Eu tô vendo que ele tá lutando ali contra o sono. Você quer um cafezinho? Não, sem problema se tiver que parar, não tem problema. Quer tomar um café? Acontece, não tem nenhum problema. Então, assim, o Dr. Tiago diz, que estranho, né? A Érica prestar todo esse tipo de declaração, informação. Não é estranho. O problema é que a gente não tem acesso à conversa inteira. O depoimento que faz o policial, o investigador, olha só o print que ele coloca. Foi aquela imagem que ele colocou, tá? Folhas 36. Só tem esse recorte. E no recorte, ela ainda fala, foi ele que me provocou, quando vi já tinha feito. Foi ele que me provocou, quando vi já tinha feito. Então tem uma conversa anterior aqui, tem um contexto. Ninguém sai falando assim, bom dia, não, eu não tô bem mesmo, eu tô mal. Alguém mandou uma mensagem antes e a gente não sabe qual é essa mensagem. De todo modo, eu queria deixar claro para Vossas Excelências essa linha fática. Não dá para a gente levar tudo que o Jovelino fala ao pé da letra. E eu não estou crucificando ele, não estou julgando ele. É porque no meio disso tem uma tentativa de homicídio, gente. E é evidente que ele precisa se proteger. Então eu peço que Vossas Excelências filtrem essas informações. Nós estamos lidando com o testemunho de uma pessoa que foi ameaçada, que tentaram matar ele. Não há como se esperar que esse homem venha aqui e fale, não, é verdade, eu menti desde o início,
e a Érica foi abusada mesmo. Agora, pelo fato dele não falar que esse abuso existiu, isso significa que de fato o abuso não existiu? Óbvio que não. Tem um contexto para isso. E o contexto é a ameaça e uma tentativa de homicídio, que não é um fato irrisório, né? De todo modo, gostaria de avançar com Vossas Excelências para mostrar de forma objetiva que a palavra do Jovelino, nesse aspecto, ela não pode ser 100% acreditada. Não dá para dizer que realmente nada aconteceu ali. E com 3 pontos muito tranquilos. Quando ele fala, tudo foi muito rápido. Espera lá. Ele falou que o Vanderlei, em alguns momentos do processo, fala 8 horas que ele chegou. Hoje ele falou meia-noite. Ainda assim, os fatos foram acontecer meia-noite e 40. A gente tem o vídeo da fuga. Pode mostrar? O momento que a Érica sai do bar, às meia-noite e 40. Então, gente, aconteceu alguma coisa nesse bar. Aconteceu. Gente brigando, ou gente bebendo junto. Pode avançar para meia-noite e 40? Aí. Mais para frente um pouquinho. Só o take dela saindo com a moto. Aí. Dá para ver que ela sai. Sobe na moto. O próprio investigador que faz esse vídeo, tá? Meia-noite e 40 ela tá saindo. Então, se a gente levar como verdade o que ele disse hoje, que ela chegou meia-noite, o Vanderlei ficou pelo menos 40 minutos nesse bar. Não foi tudo muito rápido. Impossível que ele tenha pego a primeira cerveja e não deu conta nem de dar o primeiro gole. Tem gente omitindo coisa nessa história. De forma objetiva eu estou mostrando. A Érica saiu meia-noite e 40. Ele fala que foi tudo muito rápido, mas fala que ele chegou meia-noite. Porque o seu Jovelino não tem acesso a esse vídeo. E ele não sabe. Então não dá para fazer a mentira perfeita. E eu compreendo ele. Estou dizendo, não estou julgando ele, mas estou mostrando de maneira bem objetiva. Ele mente nesse aspecto. Segundo ponto, ele fala, ó, bateu a cabeça. Aí eu perguntei para ele, ficou lesão, ficou marca? Ele falou assim, ficou desse tamanho a cabeça dele. Eu falei, cortou? Ele falou, não cortou, mas ficou desse tamanho a cabeça dele. Bem objetivo. Folhas 61. Chega o corpo, o cadáver, o perito analisa aquele corpo. E, evidentemente, Alessandra, se tivesse um inchaço na cabeça, o perito iria relatar. Cabeça. Nada de interesse médico legal. Nada de interesse médico legal na cabeça. Outro ponto que, objetivamente, ele mente também. Último ponto. Perguntei para ele hoje, o senhor lembra de conversar com a Érica? Falei com a Érica. O que vocês conversaram? Doutor, ela só falou de carregador para mim. Só de carregador. Vocês ouviram o áudio aqui? Tudo que foi dito, o próprio doutor Tiago, olha a riqueza de detalhes que ela presta. Ele não quis dizer que ela conversou com ele, não quis dizer dessa ligação que a Érica fala com ele. Então, de forma bem objetiva, e obviamente que a Érica, quando mandou aqueles áudios, não sabia que aquilo ia parar na mão da polícia. E mesmo assim o motivo foi o mesmo. Não foi uma coisa escondida, clandestina. Não, ela conversou com o Jovelino por telefone e falou com a Irna também pelo telefone. O que mostra outro fato, que tanto o Jovelino quanto a Irna viram o que aconteceu, quiseram ajudar a Érica, mas não podem falar isso perante o Poder Judiciário porque tem medo de Ramão e Lázaro. Tanto que, quando eu perguntei hoje para o Jovelino, aqui ó, no laudo de exame de local, a perícia fala que tem uma mulher que está limpando o bar, limpando a sujeira de sangue. Quem que é essa mulher? É a dona Irna, que também viu, presenciou e ajudou. Mas não pode falar aqui para vocês. E nem por isso, pelo fato deles não poderem falar para vocês, o fato não aconteceu. De forma bem objetiva, esses eram os 3 aspectos iniciais que eu gostaria de trazer para vocês. E arremato todos eles dizendo, Luciano, então que diacho que aconteceu? Que diacho que a gente tem que fazer aqui? Bom, o que eu peço como defesa é que se
em qualquer outro caso, a gente dê valor para o que ela está dizendo. Porque em qualquer outro caso, o Vanderlei seria condenado por importunação sexual. Em qualquer outro caso que uma mulher sofra um abuso e não tenha testemunhas para corroborar aquilo que ela diz, ela vai ter o respaldo do Poder Judiciário e o sujeito que praticou vai ser condenado. A lei, pode passar para o 121, parágrafo 1º, Renan. A lei é muito sábia, Ela prevê tudo o que pode acontecer. E ela diz matar alguém e prevê penas muito específicas, a partir de condutas, a partir de comportamentos. Perfeito o exemplo que o Dr. Tiago deu. Se eu fosse matar alguém, querendo matar, me preparando, planejando, jamais eu mataria com faca. Jamais. Eu quero a pessoa distante daqui. Distante de mim, distante de pegar minha faca, distante de pegar minha arma. Se eu quero matar, eu chego com uma arma e disparo, por exemplo, no colega que está ali. O próprio fato disso tudo aqui que a gente está apurando ter sido praticado com uma faca de bar que foi pega num balcão, mostra que naquele dia a Érica não saiu de casa para matar ninguém. Em casos como esse, a lei prevê uma pena diferente. É diferente de eu, Luciano, ter decidido matar o colega ali, me preparado, escolhido a melhor forma de matar o colega e executar esse crime. Eu mereço ser condenado pelo homicídio, de maneira que ele não sabia, eu executei, eu organizei, planejei e dificultei a defesa dele. Isso é um homicídio qualificado. Entendem que um homicídio dentro de um